Não sou muito de celebrar aniversários. Não sou do tipo que faz uma grande festa ou convida todos os meus amigos. Meus amigos próximos sabem disso, então geralmente faço algo mais discreto com minha família ou amigos próximos. Um ano depois de jantar com minha família, 3 dos meus amigos estavam me mandando mensagens tentando fazer planos. Meu amigo Jay sugeriu que fôssemos fazer off-road à noite em uma trilha a cerca de meia hora de nossas casas. Era um parque estadual enorme, com trilhas grandes o suficiente para fazer off-road. Ele já tinha feito isso antes. Tecnicamente não era permitido, mas depois de escurecer, ninguém estava naquelas florestas. Como meu aniversário é em julho, os dias são realmente longos. Começamos a ir para o parque por volta das 9 horas. Meu amigo Carl trouxe maconha e meu outro amigo Joey trouxe uma garrafa de vodka para celebrar meu aniversário. O plano era ficar bem chapados no carro no meio da floresta. Jay não beberia já que estava dirigindo. A entrada para o estacionamento do parque estadual estaria bloqueada, mas como não havia guardas de segurança à noite, era fácil mover um dos cones e entrar. Estávamos apenas de olho em qualquer policial antes de entrar no estacionamento. Uma vez que passamos pela entrada, havia um trecho um pouco longo de uma estrada estreita de mão única com florestas dos 2 lados. Jay sabia exatamente para onde ir para chegar às trilhas. Vimos que não havia policiais no estacionamento antes de entrar na trilha. Uma vez na trilha, Jay ligou os faróis altos para ter melhor visibilidade. Alguns trechos da trilha eram definitivamente muito acidentados e apertados, onde ele tinha que dirigir devagar para ter certeza de não raspar em árvores ou arbustos. As trilhas não foram feitas para carros, afinal, então a cautela era necessária. Era definitivamente divertido no começo. Carl acendeu um baseado e começou a passar. Quando estávamos bem no meio das trilhas, Jay parou o motor e desligou os faróis. Sentamos no carro com a música tocando e a garrafa sendo passada. A música estava bem alta, então, quando todos nós pensamos que ouvimos algo de fora, ficamos em silêncio e nos olhamos. Jay desligou a música e todos nós dissemos basicamente ao mesmo tempo: "O que foi isso?" Todos concordamos que parecia um grito agudo. Jay ligou os faróis novamente, mas não vimos ninguém na frente. Ainda assim, queríamos sair daquele local imediatamente, então ele dirigiu um pouco mais pela trilha. Uma vez que paramos novamente, concordamos que poderia ter sido uma raposa fêmea que ouvimos. A partir daí, ficamos com a música um pouco mais baixa. Estávamos apenas relaxando, fazendo drinks. Em um ponto, meus amigos cantaram "Parabéns para você" bem alto, como uma piada. Eventualmente, tive que ir ao banheiro, então saí do carro e dei alguns passos fora da trilha. No meio do caminho, ouvi o que jurei serem passos por perto. Voltei para o carro dizendo aos meus amigos que ouvi passos. Jay ligou os faróis novamente, e ele e eu, estando nos bancos da frente, fomos os primeiros a gritar quando vimos alguém parado a cerca de 3 metros na frente do carro, ao lado da trilha. Era uma mulher com o capuz erguido. Esperávamos que ela fizesse algo, mas ela apenas ficou lá. Jay abaixou a janela e perguntou se ela estava bem. A mulher, então, recuou lentamente para a floresta até sair de vista. Foi nesse momento que Carl, no banco de trás, de alguma forma, percebeu algo horrível. Ainda me lembro do momento em que ele disse: "Pessoal, estamos cercados", e todos nós começamos a olhar em volta na floresta. Havia pelo menos mais 3 outras pessoas vestidas com suéteres, com os capuzes erguidos em diferentes lados do carro, todas olhando para o carro. Carl, no banco de trás, gritou, fazendo-nos virar e ver um homem parado bem atrás do carro olhando para dentro. Eu gritei: "Saia daqui, vá embora!" E Jay ouviu. Ele colocou o carro em movimento e foi o mais rápido possível sobre as várias pedras e solavancos na trilha. Estávamos todos assustados e demorou muito para sair daquela trilha. Mas quando finalmente chegamos ao asfalto novamente, sei que todos nos sentimos aliviados.
Jay, o mais sóbrio de todos nós, disse ao resto de nós que estávamos indo direto para casa. Pensamos se essas pessoas eram apenas um grupo de jovens adultos se divertindo nas florestas como nós, mas isso não explicaria todos eles apenas nos encarando, parados, nem explicaria um deles parado diretamente atrás do carro, olhando para dentro, nem o fato de todos estarem usando capuzes em uma noite de verão. Também percebemos que o barulho de grito que ouvimos provavelmente não era uma raposa, e provavelmente tinha algo a ver com eles. De qualquer forma, fazer off-road naquelas florestas à noite nunca mais foi uma ideia que consideramos. Nunca esquecerei o 5º aniversário da minha irmãzinha, mas não por um motivo positivo. Foi em um salão de chá que fazia festas de princesa para aniversários de crianças. Eu não queria participar de nenhuma das atividades ou interações com princesas, pois estava preocupado que as pessoas pensassem que eu era um bebê, como um típico sexto ano durão. Em vez disso, estava jogando em uma cadeira no corredor quando uma mulher aleatória se aproximou de mim e perguntou: "Ei, você é filho da Glória, certo?" Glória é o nome da minha mãe, então eu disse que sim. Essa mulher me disse que era minha tia Sara e que eu provavelmente era muito pequeno para lembrar da última vez que nos vimos. Ela começou a falar sobre como eu tinha crescido e perguntou como eu estava indo na escola. Eu estava acostumado com esses tipos de interações com parentes, então não questionei nada e dei as respostas usuais. Sara então me disse que trouxe uma casa de bonecas como presente de aniversário e precisava de ajuda para carregá-la do carro. Ela me disse que também trouxe outro bolo e me ofereceu o primeiro pedaço se eu a ajudasse. Eu tinha quase 19 anos. Então fui ensinado sobre estranhos e o fato de que essa era uma situação quase que de sequestro. Mas, como eu disse, esses tipos de interações eram super comuns na minha família. Também admito que cometi o erro de confiar mais em Sara, porque ela era uma mulher, então concordei em ajudar e segui Sara pela porta dos fundos. O carro não estava estacionado, ainda estava ligado com um homem no banco do motorista. Sara percebeu que o homem estar lá me deixou desconfiado, então ela rapidamente me disse que era meu tio Dennis e começou a me apressar com a casa de bonecas, antes que a cobertura do bolo derretesse. Eu tive uma sensação ruim no estômago. Por que ela não pediu a Dennis para ajudá-la a carregar a casa de bonecas? E por que eles mantiveram o carro ligado quando havia muitos lugares vazios para estacionar? Fiquei parado e me recusei a me mover. O tom de Sara se tornou muito menos amigável, pois ela agora estava me mandando ir até o carro. Ela tentou puxar a manga do meu casaco, mas eu bati na mão dela e gritei para ela parar. Ela parecia furiosa. Por um segundo pensei que Dennis fosse sair do carro. Felizmente ouvimos minha mãe e minha tia gritando meu nome. Sara pulou no carro e ela e Dennis saíram. Corri pela porta dos fundos e encontrei minha mãe e minha tia no meio do caminho. Imediatamente contei a eles o que aconteceu. Minha mãe me abraçou e me disse que estava tão arrependida e que tudo ficaria bem. Eles basicamente trancaram o salão de chá e fizeram todas as crianças se reunirem em um quarto para ter certeza de que ninguém mais havia desaparecido. Felizmente ninguém tinha. A polícia finalmente veio falar comigo sobre o que aconteceu. Eu disse a eles o máximo que pude sobre Sara e Dennis. Os policiais que falei prometeram que voltariam para mim e minha mãe se descobrissem algo novo, mas nunca ouvimos nada de volta da polícia sobre Sara ou Dennis, ou quaisquer que fossem seus nomes verdadeiros. Até onde sabemos, eles nunca foram pegos. Ainda não tenho ideia de como Sara sabia o nome da minha mãe. Só tento ser grato por estar bem e evito pensar no que teria acontecido comigo se eu não tivesse ouvido meu instinto e tivesse seguido Sara até o porta-malas do carro dela. Meu tio é muito rico e tem uma casa muito legal à beira-mar, com um quintal enorme e uma piscina.
Então, para o meu aniversário de 21 anos, ele me deixou usar o quintal para dar uma grande festa, já que ele estava fora da cidade por um mês. Como era meu aniversário e eu queria enlouquecer, convidei todos os meus amigos e disse a eles para convidarem todos os seus amigos, desde que trouxessem sua própria cerveja. A festa começou às 8. Meu tio tinha um sistema de som surround no quintal que era perfeito para festas. Eu apenas conectei meu telefone queimado e coloquei uma mix de música que era boa para festas. Eu disse a todos que convidei para ficar fora de casa, a menos que fossem ao banheiro. Era estritamente uma festa no quintal. Rapidamente percebi que havia mais pessoas do que eu esperava. Quase todos os meus amigos que convidei apareceram com pessoas extras os acompanhando e, além disso, pessoas que eu nem reconhecia estavam entrando em grupos pelo portão. Eu tinha que assumir que todos aqui foram convidados por pessoas que eu convidei. Mas quando havia facilmente mais de 80 pessoas no quintal, comecei a ficar ansioso com a limpeza e os possíveis danos que encontraria amanhã. Tentei ficar de olho em quem estava entrando e saindo da casa. Foi uma noite longa. Sendo o aniversariante, fui distraído muitas vezes. A festa ficou muito mais cheia antes de começar a diminuir e, eventualmente, a polícia veio e encerrou a festa porque vários vizinhos reclamaram. Então, tive que dizer a todos para irem embora, exceto um grupo seleto de meus amigos. Havia cerca de 10 de nós restantes do lado de fora da piscina e esses números diminuíram até que fui só eu e meu amigo Rob. Meu tio me disse que eu não poderia ter ninguém dormindo, mas honestamente, não achei que faria mal se apenas Rob ficasse. Ele estava bêbado e facilmente adormeceria no sofá. Eu o levei para dentro e depois voltei para fora para trancar os 2 portões. Então tranquei a porta dos fundos. Quando entrei, Rob já estava esparramado no sofá da sala e toda vez que eu tentava falar com ele, perguntando se ele já estava dormindo, ele apenas fazia um som de gemido com meio esforço. Então eu o deixei lá. Verifiquei o banheiro para ter certeza de que não estava muito sujo. E além de algumas latas de cerveja vazias no balcão, não estava ruim. A limpeza não seria tão ruim amanhã com a ajuda de Rob. Subi as escadas planejando dormir em um dos muitos quartos, me perguntando por que meu tio era tão rigoroso com ninguém ficando quando havia literalmente 4 camas extras. As 2 escadas elegantes no grande saguão levavam a uma varanda no andar de cima que dava para o saguão, depois a vários quartos e 2 banheiros e outra sala de estar. Escovei os dentes com o dedo no banheiro de cima e fui direto para a cama. Eu estava bêbado também, então adormeci com facilidade. Acordei cerca de 1 hora depois me sentindo muito enjoado. Eu misturei muitos licores. Tive que correr para o banheiro para vomitar. Depois de vomitar, voltei para a varanda no andar de cima e ouvi passos no saguão. Fui até a grade da varanda do saguão e olhei para baixo. Eu disse Rob e vi uma figura na escuridão abaixo parar de se mover. Senti que podia vê-los olhando para mim, mas com o quão escuro estava na casa, não conseguia ver o rosto da pessoa ou qualquer característica. Então ouvi algo da sala de estar no andar de baixo, o som de roncos. Só então percebi que a pessoa no saguão não era Rob. Eu disse quem é essa pessoa, pensando que talvez fosse apenas outro convidado da festa que talvez tivesse desmaiado em algum lugar bêbado mais cedo, mas eles não responderam. Ouvi mais passos da área da cozinha no andar de baixo. Meu coração começou a bater forte agora. Eu disse que vou voltar a dormir, fingindo que pensei que eles eram apenas convidados da festa, quando na realidade eu estava voltando para o quarto para trancar a porta e ligar para o 911 imediatamente. Mas então me lembrei que Rob estava lá embaixo. Eu tinha que tentar avisá-lo. Liguei para o número dele e alguém atendeu. Antes de dizer qualquer coisa, eu disse Rob pelo menos 3 vezes. Tudo que ouvi foi a respiração do outro lado. Desliguei o telefone e liguei para o 911 agora. E enquanto estava no telefone sussurrando para o operador, a maçaneta da porta girou e então houve uma batida leve na porta.
Perguntei ao operador em um sussurro se deveria dizer que estou ao telefone com a polícia e ele disse que não anuncie minha presença. Perguntei sobre meu amigo Robbie e ele fez uma pausa como se não soubesse o que me dizer. Então ele disse para esperar no quarto até a chegada da polícia. Se eles achassem que meu amigo estava dormindo, provavelmente não o machucariam. Eu podia dizer que até o operador não sabia realmente o que fazer sobre isso, mas eu também achava que essa era a melhor opção. Neste ponto, tudo que eu podia fazer era esperar no quarto trancado, esperando que os intrusos saíssem até a chegada da polícia. O operador me disse que a polícia estava chegando agora e que tentariam as portas da frente e de trás. A polícia conseguiu entrar pela porta dos fundos, que foi deixada aberta por quem quer que fossem os intrusos. Só então me disseram para descer e encontrá-los. Acordei Rob e expliquei tudo à polícia enquanto ele ouvia, ainda bêbado e confuso. Procurei a casa para ver se algo estava faltando, mas não era minha casa, então não sabia realmente o que estava lá antes. O quarto do meu tio estava trancado e ele não tinha muitos objetos de valor, apenas sentados à vista. A polícia revistou toda a casa antes de sair. Eles disseram que manteriam um policial no quarteirão durante a noite, o que me fez sentir um pouco melhor. Nunca contei ao meu tio sobre isso, até que um dia ele me perguntou onde estava seu relógio Cartier. Aparentemente, foi roubado da gaveta da cozinha por um dos intrusos. Foi então que tive que contar a verdade e, obviamente, ele estava tudo menos feliz. Ele nunca me pediu para reembolsá-lo pelo relógio, mas também nunca me permitiu fazer qualquer tipo de evento em sua casa novamente, e não posso culpá-lo por isso.